Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus que nós servimos. Amém? O irmão Disney estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui esta noite. Vamos orar pelo servo do Senhor. Graças ao nosso Deus Aleluia. Jesus. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor, pela vida do teu servo, o presbítero Valdinei, Senhor. Usa, Senhor, teu servo. Aleluia, Senhor, meu Deus, a palavra da tua igreja, Senhor, como canal, ó Deus, de bênção, Senhor, aos corações daqueles que receberem, Senhor, e recebem a tua palavra. Fale conosco esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. No livro de Reis, 1 Reis, ou 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus. E sucedeu, pois, que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Poder se sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida pelos irmãos. E o Senhor colocou uma coisa no meu coração. Eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Amém. Conhecemos o profeta Elias, homem conhecido como o profeta do fogo, né? Um grande homem usado por Deus para fazer uma grande obra, né? Profetizar em um tempo que a espiritualidade do povo estava corrompida. A Bíblia vai nos dizer que o rei Acabe, né? Ele se casando com Jezabel, eles se unem, e com essa união, Jezabel adorando outros deuses, e agora juntando com Acabe, também adorando outros deuses, começam agora juntando os seus deuses de um lado, Baal de um lado, os deuses, né, da sua esposa do outro lado, e eles começam a desagradar e fazer aquilo que era mal diante do Senhor, né, a idolatria. E o povo começou a entrar por um caminho de idolatria, se esquecendo do Deus verdadeiro, do Deus que fazia milagre, do Deus que tinha formado este povo, né? Até então o povo de Israel, Acabe sendo rei de Israel, o povo de Deus é o povo de Israel, porém o povo agora estava corrompido, jogado na idolatria, já não estavam mais adorando a Deus e precisavam de uma intervenção da parte do Senhor. E Deus usou então Elias para fazer essa grande revolução em um tempo de escassez espiritual, frieza espiritual, onde as pessoas já não acreditavam mais no poder de Deus, na essência de Deus, onde as pessoas não tinham mais o prazer e o privilégio de adorar a Deus como nós podemos adorar aqui esta noite. Eles precisavam de um reavivamento urgente espiritual da parte de Deus. Deus então usa este homem. No versículo 17 vai dizer assim: então o profeta Elias, ou Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viu o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, o povo estava vivendo em uma escassez espiritual, longe de Deus, mas tudo estava indo bem, tudo estava tranquilo. Então, Deus dá uma ordem para Elias, dizendo para Elias profetizar que não haveria chuva nem orvalho naqueles anos, para ver se o povo acordava, para ver se o povo sentia aí o desejo de buscar a misericórdia e a graça do Senhor por uma intervenção divina. Então, eu fico analisando esse contexto, meus irmãos, que profetizar coisa boa é muito fácil. Profetizar coisa, né, de prosperidade é muito fácil, mas quando você vai profetizar algo que Deus mandou você dizer, que vai contra aquilo que a pessoa quer ouvir, é difícil. E logo sendo aqui para o rei Acabe, situação essa muito difícil, mas ele teve a autoridade da parte de Deus para ser usado por Deus para profetizar para o rei Acabe, dizendo que ele estava errado e ele precisava mudar.
precisava mudar. E de que forma Deus iria trabalhar? Então Deus trabalhou ali na chuva. Não houve chuva, cessou-se o céu, não houve chuva. Aproximadamente 3 anos e meio sem chuva. Agora o povo começou a sentir ali, o rei começou a sentir, todos os animais começaram a morrer, a alimentação foi escassa, e eles viram que Deus realmente é que dava chuva, dava a bênção, era realmente Deus que estava no controle da vida deles. E Deus está no controle da nossa vida, né? Mas mesmo assim a frieza espiritual tenta de algum jeito, de alguma forma, nos distanciar da parte de Deus. E o povo de Israel, eles estavam vivendo desse jeito, estavam distante da parte de Deus, vivendo na idolatria. Então Deus cessando a chuva, agora o povo começou a pedir misericórdia, pedir graça, mas mesmo assim o povo ainda não tinha acordado totalmente. Uma grande revolução estava para acontecer, algo extraordinário da parte de Deus estava para acontecer. Mas durou 3 anos e meio aproximadamente para isso acontecer. Enquanto Elias, ele profetiza para Acabe, Deus já tinha preparado para Elias, dizendo: Elias, você profetizou, agora você precisa se esconder, porque vão querer te matar de qualquer jeito. E eu vi uma frase esses dias assim, dizendo assim: quando você é verdadeiro, você não agrada ninguém. Agora o falso, ele agrada a todo mundo, consegue agradar a todo mundo. Mas o verdadeiro não consegue agradar ninguém, porque ele fala a verdade. O profeta Elias, falando a verdade, ele não agradou. E o que ele teve que fazer? Se esconder. A Bíblia vai dizer que Deus ordena para ele se esconder, ou seja, ir até o rio Querite. E no rio Querite, ele iria ali ter a providência da água. E também Deus já tinha preparado os corvos para o alimentar, de manhã e de noite. Enquanto Elias obedecia a voz de Deus, profetizava aquilo que precisava realmente ser profetizado, Deus já tinha preparado para Elias o alimento de manhã e de tarde. Ou seja, Deus cuidou dos mínimos detalhes. De manhã e de tarde, Deus cuidou de Elias. E muito antes ainda, Deus já tinha programado isso, muito antes dele profetizar. Muito antes dele obedecer a voz de Deus. O que Deus quer dizer para nós? Quando nós obedecemos a voz de Deus, a palavra de Deus, Deus ele já tem cuidado da nossa vida. Deus já tem cuidado nos mínimos detalhes, de manhã e de tarde. Deus já tem provido muito antes de nós obedecermos. O profeta obedece, Deus já tinha provido ali a alimentação diária. Ele beberia da água do rio Querite. Que vida boa, né? O corvo trazendo de manhã e de tarde tomando água ali. Elias, quem sabe, pensava: vou ficar aqui vai ser o meu lugar, aqui vai ser tranquilo, ó, não precisa de mais nada, de manhã, de tarde, e essa água fresquinha. Mas de repente, meus irmãos, o tempo vai passando e a água vai se acabando. O que isso quer dizer? Que Querite não era para sempre, ele não podia ficar ali para sempre, porque a obra era muito grande. E às vezes a tendência é nós se acostumarmos. A tendência é nós estacionarmos e dizer: não, tá bom aqui, tá tranquilo, desse jeito, Senhor. Ó, se ficar assim tá bom demais, não precisa melhorar mais nada. Mas Deus não queria isso para Elias. A obra era muito maior do que ele imaginava. Nós, quando obedecemos a voz de Deus, não sabemos a intensidade daquilo que Deus já tem projetado para nós fazermos ou realizar através da nossa vida. Mas é muito maior do que você possa acreditar ou imaginar. É muito maior. Elias pensava, quem sabe, tá bom aqui no rio Querite, tranquilo, o corvo trazendo pão e carne de manhã e de noite, tá bom, vamos tomar dessa água, vou ficar tranquilo. Deus dizendo: não, agora você vai sair daí e você vai até a cidade de Serepta, que é de Sidom, e lá já tem uma viúva que vai te sustentar. Ou seja, ele saindo dali, a água se acabando, Deus já tinha provido lá na frente novamente, que Deus sempre assim. Deus está sempre mais adiantado, está mais além, já tem projetado. Antes mesmo de você nascer, Deus já projetou o seu futuro nos mínimos detalhes. E às vezes a preocupação nossa é muito grande e nós esquecemos disso, que tudo já está programado. Tudo já foi escrito pelas mãos de Deus. E nada que Deus escreveu vai cair por terra. Tudo que Deus quer que aconteça com você vai acontecer e vai ser estabelecido para a glória de Deus. Tudo já estava pronto. E Elias sai dali, vai até a cidade de Serepta e lá está a viúva.
E o interessante é que Deus ordenou a viúva para sustentar Elias, e nem a viúva sabia que ela teria condição para sustentar Elias. Na condição da viúva, ela não teria nenhuma, na condição e nos olhos naturais da viúva, ela não teria condições de sustentar Elias. Mas Deus também já tinha ordenado, sem ela saber, que ela iria sustentar Elias. Que isso se chama providência de Deus. Aleluia. Providência de Deus sobre a vida de Elias, mas também sobre a vida da viúva. Aleluia. É muito lindo isso, e a viúva nem sabia também, mas já estava sendo usada por Deus. Elias chega no portão da casa da senhora e diz: me dá aí um pouco d'água. Quando ela vai buscar água, aí agora ele diz: não, vem cá, faz também um bolo. Não, bolo não posso fazer. Por quê? Não, porque eu vou fazer o último bolo aqui, vou dar para o meu filho comer, e nós vamos comer, e se acabou tudo. Nós vamos morrer, porque não temos mais alimento, não temos mais condição alguma, não temos mais nada. Mas ali estava o profeta de Deus. O profeta de Deus já sabendo da ordem de Deus, sabendo que Deus já tinha projetado tudo, porque ele aprendeu lá no Querite, que Deus cuidava dele, que Deus tinha provisão, Deus cuidava dos mínimos detalhes. Então ele, sabendo disso, ele diz: não pode fazer, que a farinha da tua panela não vai faltar, e o azeite da botija também não vai se acabar, até o momento em que Deus der chuva novamente sobre a terra. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o profeta Elias, ele fica ali na casa daquela senhora por um tempo muito grande, e não se acabou-se o alimento. Deus proveu ali, ela pensando que iria comer e não teria mais jeito, mais solução, que ia morrer de fome, e Deus trouxe a provisão para ela, usou ela também para abençoar o profeta Elias. Olha só que extraordinário. E enquanto isso, irmãos, do outro lado, o rei Acabe, desesperado, procurando de todo jeito saber aonde está o profeta Elias. E ele procura de um lado, procura de outro, manda seus mensageiros, manda sua equipe, manda seus soldados, seus exércitos, procurar em todos os lugares onde estava Elias. Primeiro que não conseguia achar, que Elias passou um tempo no rio Querite, depois passou um tempo na casa daquela senhora, e não conseguiu achar ele de jeito nenhum. Quem sabe até passou na casa da viúva. Mas como que ele ia imaginar que o profeta Elias estaria na casa daquela viúva, casa caindo dos pedaços, quem sabe não tinha jeito para nada? Quem iria imaginar que Elias estava ali dentro? Do lado de fora, quem olhava para aquela casa era uma casa de pessoas miseráveis, mas do lado de dentro tinha farinha, tinha azeite, tinha a presença de Deus, tinha a graça do Senhor, tinha ali um profeta da parte de Deus, e Deus estava ali naquela casa. E o profeta Elias ficou ali camuflado, bem tranquilo ali, e Deus só abençoando, e Acabe de um lado, de outro, procurando o profeta Elias para tirar uma satisfação. Mas ainda não estava no tempo. A Bíblia vai nos dizer que, onde lemos, no 18, em que Deus chegou novamente para Elias e disse: Elias, diz assim, ó: e sucedeu depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, depois de 3 anos, mostra-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos sem chuva. Agora Deus chama o profeta, agora está na hora de você se apresentar para o rei Acabe. Que hora difícil, se apresentar para o rei Acabe. E ele, com a autoridade de Deus, ele vai até onde o rei Acabe estava. No verso 17, quando esse encontro acontece, vai dizer assim: e sucedeu que Acabe, vendo a Elias, disse para ele: é tu o perturbador de Israel? Por que isso? Porque 3 anos e pouco, irmão, sem chuva, o caos e a calamidade tinha tomado conta daquele ambiente. O povo estava sem comida, estava sem alimento, as pessoas estavam vivendo dificuldades, Israel estava de perna para o ar, estavam desesperados, né? Quando o rei Acabe olha para Elias: é tu o perturbador de Israel? Em outras palavras, por causa de você está tudo isso acontecendo. O profeta Elias, cheio da autoridade, diz assim: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor para seguir os balaíns, para seguir e adorar outros deuses. Ou seja, a culpa era de quem? Era de Elias ou era de Acabe? Era de Acabe. Mas mesmo a culpa sendo de Acabe, Acabe não reconhecia que a culpa era dele e queria jogar ainda para o profeta Elias.
que estava pregando a verdade e profetizando a verdade. Tudo aquilo estava acontecendo por causa de Acabe, né? Mas mesmo assim ele tentou culpar ainda outras pessoas. E tentando culpar Elias, disse, cheio da autoridade, não sou eu, mas você que deixou de seguir, ou seja, deixou de obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Aquele que não obedece a palavra de Deus sempre tenta também jogar a culpa para outras pessoas por causa do seu erro e por causa do seu pecado não assumido. Uma grande derrota, uma grande perda na nossa vida é quando nós não reconhecemos que nós estamos errados e ainda tentamos culpar outras pessoas por aquilo que está dando errado. Está dando errado, nós estamos no erro e ainda dizendo, estamos certo, está tudo tranquilo e culpamos outras pessoas. Acabe estava assim desse jeito, culpando ainda o profeta Elias. Elias direcionado, né, por Deus, direcionado pelo Senhor. No versículo 21 vai dizer assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, ou se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não respondeu nada, porque o povo estava atônito. 3 anos e meio, o povo já estava desviado, já estava vivendo na idolatria. Já tinha se esquecido dos mandamentos do Senhor. Agora o povo não sabia mais quem era Deus. Se era Baal ou se era Deus realmente. O povo não respondeu nada. O povo ficou em silêncio. O povo ficou em silêncio. E isso é um problema. Quando nós ficamos no silêncio. O contexto é de frieza espiritual. É de mornidão espiritual. É de uma vida relacionada ao pecado que se tratando do povo de Israel. E o povo ainda está em silêncio, ou seja, concordando, estou neutro com essa situação. Para mim tanto faz, se está gelado, se está frio, não falo nada, fico aqui conformadíssimo com essa situação. Mas não é tempo de nós se conformarmos com a frieza espiritual. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus, clamarmos ao Senhor, porque Deus tem um avivamento para derramar nas nossas vidas. Nós ainda não estamos vivendo o avivamento que precisamos, mas nós não podemos ficar calados com essa situação e buscaremos a presença de Deus para que esse avivamento venha na nossa vida. Alguns buscam mais, alguns buscam menos, mas o importante é não deixar de buscar a presença de Deus, buscar a glória do Senhor. Aleluia. O povo aqui não respondeu nada. Se é Deus, o profeta dizendo, se é Deus, vocês sigam Deus. Se é Baal, sigam Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Aí começa aqui um projeto divino para que o avivamento espiritual pudesse voltar para a nação de Israel. No versículo 22, então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Elias aqui, ele estava vivendo um momento que parecia que ele estava sozinho. E realmente, nesse momento, nesse contexto, ele estava sozinho. E tinha mais profetas de Baal e ele sozinho. Porém, Elias sozinho, contra os 400 profetas de Baal, era maior do que um exército inteiro. Porque quando nós estamos sozinhos, perante a sociedade, perante os problemas, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida, não há nada que impeça de nós alcançarmos a vitória e o objetivo. Ou seja, você e mais Deus sempre vai ser maioria. Pode ser a quantidade que for contra você. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a presença de Deus é na tua vida. Elias dizendo, os profetas são 450 homens, mas Elias está sozinho? Não. Elias está apoiado na presença do Deus Todo-Poderoso. E isso faz toda a diferença. E Elias então chama ali os profetas, chama os representantes ali dos profetas de Baal, e eles ali vão invocar o nome do Senhor. Os profetas de Baal, como você sabe, vai invocar a Baal, e Elias vai invocar o nome do Senhor. E começa então, os profetas de Baal pegam ali um novilho e começam ali, picam aquele novilho, colocam a lenha, começam a preparar ali o seu altar, o seu ritual. A Bíblia vai dizer também que o ritual deles era pegar lancetas ou facas, pequenas facas, e começar a furar-se o seu corpo em forma de sacrifícios, derramando sangue sobre aquele altar, adorando ali a Baal, fazendo gestos, gritando, fazendo
aquele jeito que eles adoravam, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, só derramando sangue e tentando de todo jeito atrair a atenção do Deus dele. Atraíram a uma movimentação da parte de Baal, uma voz, um sentido, alguma coisa, uma resposta ou uma manifestação para que Baal pudesse ali responder por fogo, para que Baal pudesse ali se manifestar de alguma forma, porque o povo estava precisando de um avivamento. Tanto, o desafio foi, o Deus que responder por fogo, esse será Deus em Israel. O povo olhando essa cena, e os profetas de Baal cultuando, pulando, derramando sangue. Porém, foi até o meio-dia e nada. Entregaram ali a sua adoração ao Baal e nada aconteceu. Elias dizendo para eles, dá uns gritos mais fortes aí, dá uns pulos mais fortes. Clama de algum jeito, pode ser que ele está viajando, ou está fazendo alguma coisa, ou vai voltar, ou vai responder, vai se manifestar. De alguma forma, Baal vai falar com vocês. Não é Baal que está fazendo tanta coisa na vida de vocês? De qualquer forma, ele vai falar. Tenta mais um pouco aí. Tentaram, mas um pouco não deu certo. Agora, Elias, é minha vez. Mas antes de eu adorar a Deus aqui, vocês bagunçaram tudo esse altar. Está tudo bagunçado, está tudo quebrado aqui. Primeira coisa, Deus não vai se manifestar se esse altar continuar desta forma. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar esse povo, olhar, sabe por que não desceu fogo? Primeiro, eles estavam adorando a Baal. E Baal não responde. Mas agora, para Deus responder, a primeira coisa que precisa acontecer aqui é restaurar esse altar que está quebrado. Em outras versões vai dizer esse altar que foi derrubado. Então colocar em ordem esse altar, reestruturar esse altar para que o Senhor possa agir. O povo já tinha se esquecido dessa essência, que para que a glória e o fogo de Deus pudesse descer, precisava reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Se não está descendo fogo, se não está ouvindo a voz de Deus, precisa restaurar o altar, porque alguma coisa pode estar fora do lugar. E o profeta Elias, ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. A primeira coisa é essa, restaurar o altar. Segunda coisa que ele faz, ele pega 12 pedras para reedificar novamente. Que difícil, né? Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Pegou 12 pedras, 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel, e começou a edificar ali aquele altar no nome do Senhor. Começando a edificar ali aquele altar. E quando ele começa a colocar essas pedras, dá-nos a entender que o povo, eles começam a se lembrar dos marcos antigos. Por quê? A Bíblia vai dizer assim, então Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E quem estava ali ao redor daquela situação? O povo de Israel. Cada pedra simbolizava uma tribo. E o povo estava todos ali reunidos, olhando aquilo que Elias estava fazendo, colocando aquelas pedras, simbolizando ali o povo, a união do povo de Israel ali perante aquele altar. Não só isso também, mas simbolizando tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida do povo de Israel. Aleluia. O povo de Israel foi promessa da parte de Deus. Israel, quando Israel foi formado, ou seja, através de Abraão, a sua esposa nem filho poderia ter. Deus fez um milagre na vida dela, veio Isaac, e de Isaac veio uma grande descendência para a glória de Deus. Aleluia. E o povo começa a ver uma grande trajetória se passou-se, até se formar o povo de Israel. O povo de Israel vai parar lá no Egito, e lá no Egito começa um grande crescimento, aonde o povo também vai se tornar escravo. Virando escravo, o povo de Israel clama, aquele sofrimento, aquele negócio, mas Deus liberta o povo de Israel, eles saem do Egito triunfante, rumo ao deserto e a Canaã. Tudo isso, vemos Deus fazendo o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Jordão, fazendo grandes maravilhas, vencendo grandes exércitos. Agora nós encontramos o povo de Israel vivendo nessa comunidade, ou seja, vivendo nessa frieza espiritual. Elias pega aquelas 12 pedras, e quando eles veem Elias colocando aquelas 12 pedras, Deus já começava a trabalhar no coração daquele povo, dizendo que é hora de voltar à essência, é hora de voltar a acreditar naquilo que Deus fazia, é a hora de voltar a obedecer
obedecer a palavra de Deus. É a hora de crer no Deus que resgatou eles lá do Egito. Ou melhor ainda, é hora de voltar à essência de um Deus que fez eles existir. Glória. Começa a colocar aquelas 12 pedras, Aleluia. simbolizando as tribos de Israel. E com aquelas pedras ele edifica um altar em nome do Senhor. Depois disso eles fazem uma vala em redor daquele altar, separando aquele altar, e também preparando aquele altar de uma forma diferente. Os profetas de Baal não fizeram nada disso. Elias teve o cuidado de consertar o altar do Senhor que estava quebrado, edificar o altar com 12 pedras e ainda fazer uma vala em volta daquele altar, simbolizando a separação que o altar de Deus precisava ter do mundo. E essa é a nossa vida. O nosso altar precisa estar separado do mundo. Não pode estar contaminado com as coisas dessa vida. Não tem como contaminar. Não tem como nós adorarmos a Deus com o nosso altar, estando com o nosso altar e a nossa vida misturada com o mundo. Não tem jeito. Elias separa, faz aquela separação, fazendo ali uma vala em volta daquele altar. Depois que ele faz isso, ele chama ali algumas pessoas que estavam ali, pronto para auxiliar, e ele diz: agora encham 4 cântaros de água e joguem aí sobre o altar. Pode molhar, mas vai ficar mais difícil. Não, pode molhar aí, mas não tem água, mas molha aí do jeito. Agora eu fico analisando, 3 anos e pouco, 3 anos e meio, 3 anos aproximadamente, sem chuva. Agora Elias pega e manda jogar água, para ficar mais difícil ainda jogar água, e a água estava cara, hein? A água estava, o imposto vai subir agora no Japão, as coisas vão ficar caras, a água lá estava mais cara ainda, então não reclamo, entendeu? Estava cara, aí jogou uma vez, Elias, mas vai jogar água aí, ele, não tem problema, está cara a água, ele não chove, ó, não tem problema. Irmão, só interessante aqui, que só quem sabia que Deus já tinha falado lá no versículo 18 que ia mandar chuva era Elias. Então Elias tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. Não pode derramar água. O povo não vai dar casa, não vai ter água. Elias já sabia. Deus já falou que vai mandar água. Deus já falou que vai mandar a provisão. Deus já falou que vai abrir os céus sobre a nação. E não pode jogar água. Jogar água aí não tem problema não. E o povo tudo desesperado. Ah não. Que assim, irmão, quem não sabe dos planos de Deus, do objetivo de Deus, fica desesperado com qualquer coisa. Não, a água tá cara, que não sei o quê. Não, Deus já falou que ia abrir o céu e ia mandar chuva para a nação, oh glória. Então não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Só vai acontecer o que Deus permitiu, oh glória. Mas o importante é, faça igual Elias, obedeça a voz de Deus, porque quando obedecemos a voz de Deus, Deus cuida de nós. Deus garante a vitória. Aleluia. Deus já tinha garantido para Elias: apresenta-te para cá, porque eu vou dar chuva. Então pode molhar esse altar aí. Molhou o altar. Na visão de Elias, ele estava obedecendo a voz de Deus, porque ele já sabia do que Deus ia fazer lá na frente, era bem maior. Na visão do povo, que não conhecia nada, não sabia nada, vai estar desperdiçando aí, isso aí não vai dar em nada. Jogam ali, a água fica mais difícil. E agora começa então, agora o povo queria ver, né? O desafio. Adorar o Baal, não aconteceu nada. Agora começaram a adorar a Deus, vamos ver o que vai acontecer. Aí o profeta Elias, ele diz assim, ó, no 36. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Essa foi a oração de Elias. E nessa oração de Elias, nós encontramos algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Primeira coisa que ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, mostra para Israel que tu ainda está no controle da situação. Mostra para
a Israel que 3 anos e meio de chuva já passou e o Senhor está no controle, está prestes para operar um milagre nesta nação. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Oh glória! Não importa o momento agora, quem sabe o momento agora é um momento difícil, mas Deus ainda está no controle da tua vida. Deus ainda está no controle da tua casa. Deus ainda está no controle da tua família. Irmão, está sem chuva, está seco, está quase morto. Não importa, Deus ainda está no controle. E a oração dele, Senhor, oh glória, mostra que tu ainda é Deus em Israel. Deus ainda está no controle. Aleluia. Aí ele diz assim: manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Outro ponto, mostra para esse povo que eu sou teu servo. E ser servo não é para qualquer um. Ser chefe, todo mundo quer ser. Mas servo, ninguém quer ser servo. Porque servo tem que obedecer. Servo tem que se humilhar. Servo tem que se prostrar. Servo tem que se manter ali só atento àquilo que Deus vai falar. E ele diz assim: Senhor, mostra que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. Em outras palavras, ele estava dizendo: mostra para esse povo que tudo isso só está acontecendo porque eu tenho obedecido a tua palavra em forma de servo. Oh, glória! Servo. Obedecer, humildade. Ele estava dizendo isso. E que conforme a tua palavra, todas essas coisas aconteceram. Primeiro, Deus estava no controle. Segundo, Elias queria que o povo visse que ele era servo. E terceiro, o povo, a oração de Elias aqui, dizendo que conforme a tua palavra, Senhor, fiz todas essas coisas. Há muitos que tentam engrandecer o profeta Elias, dizendo que Elias falava, acontecia, que Elias tinha uma grande intimidade com Deus, que ele falava e parava de chover, mas tudo aquilo aconteceu, irmãos, porque Deus tinha mandado, porque Deus era na vida dele. Que se não fosse assim, nós andávamos profetizando e as coisas começavam a acontecer por aí. Você veja comigo que de 3 anos e meio aproximadamente para ele profetizar novamente. Mas hoje o que tem de profeta por aí profetizando, até em live. Eles colocam a live assim, começa tal, Maria tal, revelação para você assim. José, não sei das contas, revelação para você assim. Mariazinha, é para você isso aqui. Começa a profetizar. E o profeta Elias, que era considerado o profeta do fogo, ele demorou quase 3 anos e meio para profetizar novamente. E ele orando então, ele disse: Senhor, mostra para esse povo aí que tudo isso aconteceu por causa da tua palavra. Aleluia. Resumindo, irmãos, tudo aconteceu por causa da palavra de Deus, por causa da ordem de Deus. Oh glória! Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Tudo acontece na nossa vida por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí ele diz assim: Senhor, responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração para trás. Uma nação que estava corrompida, uma nação que estava na frieza espiritual, que estava afastada de Deus, precisava de um avivamento, porém estava vivendo no pecado. Agora a oração dele dizendo: Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus ainda. Aleluia. E que o teu coração voltou para trás. Em outras palavras, que o Senhor perdoou esse povo e que o Senhor está disposto a renovar esse povo. Aleluia. Que o Senhor está disposto a manter a aliança com este povo, contanto que este povo se arrependa e volte a obedecer a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Mostra que o teu coração voltou para trás, que o Senhor perdoou esse povo, que o Senhor está disposto a manter relacionamento com esse povo. Essa foi a oração de Elias. No 38 vai dizer assim: então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, e ainda lambeu aquela água que estava em roda ali no altar. E quando o povo viu isto, o povo viu que o fogo desceu, o povo se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Um povo que por anos, estava afastado da presença de Deus, estava vivendo a frieza e precisava de um avivamento da parte do Senhor. Aleluia. Um povo que no começo do versículo onde lemos, um povo que não respondeu nada. Elias disse: se é Deus, é Deus. Sim, ó Deus. Se é Baal, sim, ó Baal. O povo não respondeu nada. Agora, irmãos, depois de Elias ter restaurado o altar, edificado o altar, orado a Deus, buscado ao Senhor direção da parte de Deus para o povo estava sendo renovado e já estava dando glória a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Há uma nação que precisa de um avivamento. O Japão precisa de um avivamento. A tua família precisa de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Glória. Uma igreja avivada, uma família avivada, vai fazer com que esta nação seja avivada e seja estremecida pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. E como a profeta Elias disse, não seremos nós, mas será a palavra do Senhor. Oh, glória. O povo viu que o fogo desceu sobre aquele altar. Estava molhado, estava encharcado, estava difícil, a situação não era fácil. Mas Deus recebeu aquela adoração. E naquela adoração foi colocado ali um animal. Ou seja, foi feito um sacrifício para se colocar ali um animal naquele altar. Sacrifício. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, o sacrifício, ele simbolizava ali para que os pecados fossem encobertos, não totalmente apagados, mas que o pecado fosse encoberto. E nesse altar ali houve um sacrifício, e esse sacrifício também pode tipificar para nós o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Através do sacrifício de Cristo, nós que estávamos mortos, que estávamos frios, estávamos distantes, agora nós podemos ser avivados pelo Senhor. Houve o sacrifício. Aleluia. O sacrifício de Cristo é superior a este sacrifício. Oh glória! E através do sacrifício dele na cruz do Calvário, após o terceiro dia ele ressuscitou para trazer renovo, para trazer vida e vida com abundância, para trazer alegria para nossa alma, para edificar e nos fortalecer. Oh, glória! A Bíblia vai nos dizer assim, meus irmãos. E o fogo desceu. E quando o fogo desce, queimou a lenha, queimou o sacrifício, queimou as pedras, queimou o pó. O povo viu e disse: ao Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo de Deus queimou fisicamente esse altar. A lenha, o pó, secou a água. Mas Deus dizia no meu coração que também na parte espiritual estava queimando todo aquele pecado que estava ali diante do povo. O fogo de Deus consumia na parte espiritual o pecado, consumia a frieza espiritual. Deus dizia isso. Eu só falei tudo isso aqui para dizer para você que o fogo de Deus, ele queima o pecado, ele purifica o pecador, ele restaura a sua vida. O fogo do Espírito Santo, aleluia. Senhor de pé, o fogo do Espírito Santo de Deus, quando desce do nosso altar, nos purifica. Aleluia. A presença do Espírito Santo esteja na tua vida. Glória, glória, Glória ao glória. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória, glória. Oh, glória. O povo foi avivado pela graça do Palavra do Senhor. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Foi avivado, irmãos. Aleluia, aleluia. Você está sendo renovado aí? Este É Aleluia. Deus que renova. Este papai. Não é um profeta, é Deus. Aleluia. É Deus que renova, é Deus que renova, é Deus que renova. É Deus que fortalece.
aparece. Para que você venha impactar uma geração. Para que você venha impactar a tua família. Para que você venha impactar aonde você quiser. Aonde você for. Se a sua presença Tenha fazer. Aleluia, só tenha fazer, papai. Aleluia, papai, faz, Senhor. Aleluia, para terminar, irmãos, vamos orar. aleluia, glórias a Deus. O fogo do Senhor desceu. Aleluia, O fogo estava sendo renovado. aleluia, meu Pai. Mas você lembra dos Glória, profetas de glória, Baal? glória a Deus. Que eles ainda estavam vivos? Glória a Deus. Os profetas de Baal ainda estavam vivos. Aleluia. Elias disse: tudo isso aconteceu. Peguem agora os profetas de Baal e vamos matar todos. Aleluia. Não vai escapar um. E Bíblia Aleluia. diz, não vai escapar Oh. Matar os profetas de Baal. Para quê? Para que tudo aquilo que tinha acontecido por causa da adoração a Baal não voltasse a acontecer. Então ele disse: mata os profetas de Baal. Aleluia. Aí Deus dizia no meu coração: claro que você não vai sair matando ninguém, e não vai matar profeta nenhum. Mas Deus dizia no meu coração: não adianta nada o fogo descer no altar, haver a reconstrução no altar, Aleluia. se as coisas de Baal continuarem sem vivas. Precisavam matar. É verdade. Para não voltar. E cada um de nós sabe que precisa morrer dentro de nós. Dentro Aleluia. de nós. Não é dentro das pessoas, dentro de nós. Dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Sabe que precisa morrer. Para que nós possamos viver uma vida de santidade. Aleluia. E uma vida intensa diante de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Diante da tua presença nós estamos, Senhor Deus. Aleluia. Nosso altar diante da tua presença. Senhor Jesus. E o Senhor sabe, Senhor meu Deus, aquilo que precisa morrer dentro de nós. Aleluia. Para que a tua glória possa permanecer na nossa vida. Aleluia. Para que a tua presença e o teu Espírito Santo possa permanecer dentro de nós. Senhor, que esse alimento seja prosperado. Que esse alimento seja real dentro de nós, Senhor. E tudo aquilo que pertence a Baal, que pertence a diabo, Senhor, seja morto hoje. Aleluia. Nossa, seja a vida Glória. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer força, renovo, Aleluia. ânimo, Senhor, para este povo, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus, quando você recebe essa palavra, Aleluia. é uma palavra profética. Aleluia. O altar de Deus ele está acima da idolatria, está acima da adoração, Aleluia. está acima do pecado. Jesus ele veio para estar acima daquilo que tinha sido desfeito lá no Éden. Através de Cristo agora Deus ele traz o povo a se reconciliar. Através de Elias agora Deus ele faz com que o povo de Israel possa novamente olhar para as grandezas de Deus. Irmãos, e aquilo que está nos impedindo de chegar na presença de Deus, Aleluia. aquilo que nos impede de que o louvor chega na direção do trono de Deus e da sua graça. Aleluia. É necessário que morra, é necessário que quebre, é necessário que seja derribado todos os postes, toda a adoração. Só Deus é o Senhor. Aleluia. Só Deus é o Senhor da tua casa, da tua família, do teu filho, das tuas providências, das tuas necessidades, das tuas Aleluia. Só Deus é o Senhor. Deus. Assim como diz o Aleluia, meu Pai. Deus é o Senhor. Aleluia. Senhor, opera, Senhor. Opera, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração desejoso, sobre cada altar aqui levantado pela tua palavra em cada coração. E todos os deuses sejam arrancados pelo teu seja arrancado pelo teu Aleluia, Senhor. o poder do nome de Jesus. Meu Pai. Senhor, Pai, para a sua glória. escreve histórias aqui esta noite.
Senhor, meu Deus, seja abundante sobre cada vida. Aleluia, graças a Deus. Em nome de Jesus, cubra com a tua graça e com a tua presença, Senhor. Não há outro Deus além de ti, meu Pai. Tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia. Tu és o Deus de Israel. E todo o sacrifício, Senhor, foi feito no madeiro através de Cristo. O Senhor nos tirou. O Senhor diz a tua palavra. De lugares, Senhor, meu Deus, tenebrosos. Da garra de Satanás ele nos levou para o reino do teu Filho amado. Aleluia, Pai querido. Onde ninguém é abalado, Senhor, quando está na tua presença. Aleluia. Oh, Abençoa vidas aqui esta noite. Que esta palavra, Senhor, meu Deus, ministrada, chegue ao coração do aflito, do angustiado, daqueles que andam atribulados, daqueles que estão, Senhor, meu Deus, com as suas vidas destruídas. aleluia. Mas quando Jesus chega, a transformação. Em nome de Jesus nós oramos e te louvamos. Amém. Aleluia, Graças a Deus.